Tudo ou nada, né? Eu tô ao vivo? Eu espero que eu esteja ao vivo, tomara que eu esteja ao vivo. E aí, gente? Tudo certo? Cenário um pouquinho fora do meu habitual. Uma atividade um pouco fora do meu habitual pra fazer ao vivo. Pra quem não me conhece, oi, eu sou a Sabrina. Estamos aqui para mais uma live no canal Sabre Sem Twitch. Eu tô me apresentando mesmo se não tem ninguém no chat, porque eu vou estar postando isso no meu canal de VODs. E sempre tem aquela pessoa aleatória que clica no VOD do vídeo. Olá, isso aqui é minha câmera super ruim. Eu tô atualmente num lugar que não é meu lugar de gravação normal. Pra esse início da live, as ratas estão comigo aqui, que elas estão no momento de recreação delas, que eu deixo elas passear na cama. O plano de live hoje é bem simples. Eu tenho aqui comigo meu celular, tempos modernos, eu tenho meu Kindle aqui, onde eu tenho o livro A Metamorfose de Franz Kafka, que é um livro, um dos meus favoritos, desde pequena, aquelas, 12 anos. Minha professora de português que mostrou esse livro, e eu sou obcecada por ele desde então. Ele tá no domínio público, ele é gratuito pra todo mundo que quiser baixar. Tem PDF disponível na internet, é só pesquisar. Tem na Amazon de graça. E é um livro que em sebo da tua cidade tu acha por menos de R$10. É uma leitura que eu super recomendo. E eu vou estar lendo ela aqui agora em voz alta, pra quem tiver interesse de ouvir. Deixa eu botar aqui na página. E vamos começar. Vou pular a apresentação aqui. E vamos ler. Quando Gregor Samsa, certa manhã despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. Estava deitado sobre as costas duras como couraça e viu, quando ergueu um pouco a cabeça, a barriga abaulada, marrom, dividida em segmentos arqueados, sobre o qual o lençol, pronto para deslizar por completo, já mal se segurava. Suas muitas pernas finas, deploráveis em comparação com as dimensões de seu corpo, sacudiam-se desajeitadas diante de seus olhos. O que houve comigo? Pensou. Não era um sonho. Seu quarto, um autêntico quarto de ser humano, apenas pequeno demais, permanecia tranquilo entre as quatro paredes bem familiares. Acima da mesa, no qual estava espalhado um monstruário de tecidos desembalado. Sansa era caixeiro viajante. Estava pendurado a imagem que ele recortara havia pouco de uma revista ilustrada e colocara em uma bonita moldura dourada. A foto reproduzia uma dama que, de chapéu de pele e boa de pele, estava ali sentada. Com um corpo ereto, estendia ao observador um pesado regalo, também de pele, no qual seu antebraço inteiro desaparecia. Deixa eu trocar essa música que ela não tá muito na vibe que eu tô. Vamos. Vamos botar só aquela primeira música ali que tava. Que eu gostei mais dela obviamente pro VOD não vai estar, mas dá pra eu botar isso aqui em loop. Eu gostei desse Snowman aqui porque eu tô lendo. Repetir. Não, repetir. Beleza. Olha. O que vocês estão fazendo, hein? Cadê as ratas? Vem? Tem uma aqui. Cadê a outra? Cadê a outra bebê? Tô vendo uma. Calma aí, gente. Eu tenho que... tá outra aqui. Beleza. Vamos lá. O olhar de Gregor voltou-se então para a janela. E o tempo encoberto era possível ouvir as gotas de chuva batendo no vidro. O deixou muito melancólico. O que aconteceria, pensou, se eu dormisse um pouco mais e esquecesse todas essas idiotices? Isso, porém, era totalmente impraticável, pois estava acostumado a dormir virado para o lado direito, e não era possível ficar em tal posição naquele estado. Por mais força que fizesse para se jogar para o lado direito, sempre voltava a se balançar sobre as costas. Tentou umas 100 vezes, cerrando os olhos para não ver as pernas que se moviam nervosamente, e desistiu, apenas quando começou a sentir no flanco uma dor leve, difusa, nunca antes sentida. Adeus, pensou, que trabalho penoso fui escolher. Dia após dia viajando. As agitações comerciais são bem maiores do que na própria sede da empresa. E além disso, ainda me impõe essa vexação que é viajar. As preocupações com baldeações,
as refeições irregulares, ruins, um convívio humano que sempre muda, nunca apertura nem se torna afetuoso, que o diabo carregue tudo isso. Ele sentiu uma leve coceira na barriga, arrastou-se de costas devagar até um dos balaustres da cama para erguer melhor a cabeça. Vislumbrou o ponto da coceira, que estava coberto por um punhado de pontinhos brancos, mas não foi capaz de avaliá-los, e quis tocar o local com uma das pernas, mas recuou de imediato, pois o toque lhe provocou calafrios. Ele deslizou para a posição anterior. Acordar assim tão cedo, pensou ele. Deixa o sujeito estúpido. A pessoa precisa de seu sono. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Quando eu, por exemplo, no decorrer da manhã, volto à hospedaria para transcrever os pedidos obtidos. Esses senhores estão sentados tomando café da manhã. Eu acabei de perceber uma coisa, eu vou dar uma pequena pausa, que eu esqueci de tirar os resgates. O pessoal vai ficar resgatando coisas que não tem nada a ver com o que eu tô fazendo agora. Tá muito bem, Sabrina. Sabrina tá muito bem. Sabrina é muito boa no que faz, não sei se vocês sabem. Ok, pode tirar isso, pode tirar isso, pode tirar isso. Ah, beleza, não, já tá auto desativado. Podemos voltar à programação normal. Vamos agora isso aqui. Ok, cadê? Contagem de rata. Uma, cadê a outra? Bebê? Praga? Tá aqui. Beleza. Vamos lá. Sentado. Tentasse eu fazer tal coisa com meu chefe, seria jogado no olho da rua na mesma hora. Quem sabe, aliás, não seria melhor para mim. Se eu não me contivesse por causa de meus pais, já teria me demitido havia muito. Iria até o chefe e lhe diria o que penso do fundo do coração. Ele despencaria da mesa. Também é estranho o jeito como se senta sobre a mesa e fala de cima para baixo com o empregado, que precisa se aproximar bastante por causa da audição horrível do chefe. Ora, a esperança ainda não se perdeu totalmente. Assim que eu juntar dinheiro para lhe pagar a dívida de meus pais, o que ainda deve levar mais 5 ou 6 anos, farei isso mesmo. Então, cortarei todos os laços. Por hora, no entanto, preciso me levantar, pois meu trem parte às 5. E ele olhou para o despertador, que tiqueteava sobre o armário. Pai celestial, pensou. Eram 6h30, e os ponteiros avançavam suavemente, já até passava de 30. Agora faltava quase 15 para 7. O despertador não devia ter tocado. Da cama era possível ver que o alarme estava ajustado de forma correta para as 4 horas. De certo havia tocado. Sim, mas era possível continuar dormindo tranquilamente com esse toque de despertador que sacudia os móveis? Bem, tranquilamente ele não havia dormido, mas talvez por isso o sono não tivesse sido mais profundo. O que faria então? Filha, o que tu quer? Hein? Bebês. O trem partiria às 7. Para pegá-lo... Deixa eu catar uma coisinha aqui. Para pegá-lo, precisaria se apressar como louco. E o monstruário ainda não estava dentro da mala. E ele mesmo não se sentiria totalmente descansado e ágil. E ainda que pegasse o trem, não conseguiria evitar uma reprimenda violenta do chefe, pois o atendente da loja havia esperado pelo trem das 5 e já devia ter informado sua ausência. Era um serviçal do chefe, sem tutano nem perspicácia. O que aconteceria se ele alegasse que estava doente? Seria deveras embaraçoso a suspeita, pois Gregor nunca tinha estado doente durante seus 5 anos de serviço. Com certeza o chefe iria até lá com o médico de seguro-saúde, faria acusações aos pais por causa do filho indolente e contestaria todas as objeções aconselhado pelo próprio médico, para quem há apenas seres humanos totalmente saudáveis, mas avessos ao trabalho. Além do mais, neste caso, estaria ele equivocado? Gregor, de fato, à exceção de uma sonolência supérflua depois de uma longa noite de sono, sentia-se bem
E tinha até mesmo a fome particularmente forte. Cadê a outra rata, Thalinha? Quer voltar pro negócio? Cansou? Vamos lá, mais 5 minutos eu boto você de volta na gaiola, tá? Enquanto pensava em tudo isso com maior pressa, sem conseguir decidir se sairia ou não da cama, exatamente quando o despertador indicava 7, veio uma batida cuidadosa à porta, que ficava próxima à cabeceira de sua cama. Gregor. Chamaram. Era a mãe. São 7. Não quis partir? Que voz suave! Gregor assustou-se quando ouviu sua voz respondendo, pois definitivamente reconheceu como a que tinha anteriormente, mas a ela se mesclava, como se vindo de baixo, um piar irreprimível, dolorido, que apenas no primeiro momento mantinha a clareza explícita da palavra para, depois de emitida, destruí-la de tal forma que não dava para saber se havia ouvido direito. Gregor queria responder em detalhes e explicar tudo. Porém, considerando as circunstâncias, limitou-se a dizer: Sim, sim, obrigado, mãe. Já vou me levantar. Por causa da porta de madeira, certamente a mudança na voz de Gregor não foi percebida lá de fora, pois a mãe se tranquilizou com essa declaração e se afastou, arrastando as chinelas. Porém, a breve conversa deixou os membros da família atentos, pois, contrariando expectativas, Gregor ainda estava em casa, e logo o pai deu batidas fracas, mas de punho fechado em uma porta lateral. Gregor! Gregor! Chamou ele. O que houve? E depois de um breve momento... Cadê a outra rata? Sim. Depois de um breve momento, advertiu com voz mais grave. Gregor! Gregor! Na outra porta lateral, no entanto, a irmã choramingou baixinho. Gregor, você não está bem? Precisa de alguma coisa? Para os dois lados! Gregor respondeu. Já estou pronto. E se esforçou, com a mais cuidadosa das pronúncias, e a inserção de longas pausas entre as palavras, para tirar de sua voz tudo o que chamasse atenção. Olá! E aí, senhorita Taralk? Hoje é dia de audiolivro. Estamos lendo Metamorfose do Franz Kafka. Ainda tô no primeiro capítulo, só foram 12 minutos de live ainda, não perdeu muita coisa. Bem-vinda, minha querida. Aliás, eu acho que tu vai gostar disso aqui. Tem no meu livro de... Cara, é muito bom. É um dos meus livros favoritos. Aliás, eu tô com as ratas aqui. É o momento de recreação delas. E estamos lendo o livro aqui em voz alta. Porque eu queria ler ele. E... uma coisa sobre o meu TDAH, eu preciso de som quando eu tô lendo coisa. E pra mim, ler em voz alta é um negócio que me acalma bastante. Eu pensei, por que eu não abro uma live e leio? Quero ler o livro mesmo, leio ele todo ano. Pelo menos uma vez por ano eu releio o livro, é meu livro favorito. Para os dois lados, Gregor respondeu. Já estou pronto. E se esforçou, com a mais cuidadosa das pronúncias e a inserção de longas pausas entre as palavras para tirar de sua voz tudo o que chamasse atenção. O pai voltou ao seu café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor... Ele virou uma barata. Na real, nunca foi realmente especificado se é uma barata ou não, porém as ilustrações mais populares representam Gregor como uma barata. Mas se tu for olhar, em nenhum ponto do livro original ele é referido ao tipo de inseto que ele se tornou. Principalmente que toda a narrativa é do personagem que virou uma barata, o Gregor, que é o caixeiro viajante, que definitivamente não entende de insetos. Eu mataria se virasse uma barata. Ai, cara. É um destino horrível. É um destino horrível. Para as circunstâncias que aconteceram, é muito horrível. A história do Gregor é uma história muito horrível, mas eu adoro a reflexão que me traz quando eu leio esse livro. Pai voltou ao café da manhã, mas a irmã sussurrou. Gregor, abra. Eu imploro. Contudo, Gregor nem sequer pensou em abrir, mas sim louvou o cuidado adquirido durante as viagens de também manter trancadas as portas de casa durante a noite. Em primeiro lugar, ele queria se levantar com tranquilidade e sem perturbações, vestir-se, acima de tudo, tomar café da manhã, e apenas então pensar no restante. E por 2 segundos também um tronco vendo a sombra. Lembra que você tem de estimação? Eu tenho 2 meninas de estimação. Chorando, café da manhã. Pois não chegaria a lugar não.
vestir-se, tomar café da manhã e apenas então pensar no restante. Pois na cama, como já percebera, não chegaria a nenhuma resolução razoável com suas reflexões. Lembrou que, com frequência, sentia na cama uma leve dor, talvez causada por alguma posição desajeitada ao se deitar, mas que, ao se levantar, a sensação mostrava-se puramente imaginária, e ele estava inquieto, querendo saber como as visões de hoje, aos poucos, se dissipariam. Quase não lhe restaram dúvidas de que a mudança na voz não passava do prenúncio de um resfriado potente, uma doença ocupacional dos caixeiros viajantes. Arauque, pra contexto, Titi, ele já é um inseto gigante. Ele tá muito negando o que tá acontecendo. Ele tá, tipo, muito não aceitando o que tá acontecendo. Puramente acha que é um sonho. Ok. Ele acorda assim. Afastar o cobertor foi muito fácil. Precisou apenas se inflar um pouco e a peça caiu sozinha. Mas o restante foi difícil, em especial porque ele era tremendamente largo. Precisava dos braços e das mãos para se levantar. Em vez disso, no entanto, tinha apenas muitas perninhas que incessantemente faziam movimentos os mais diversos e que ele não conseguia controlar. Se quisesse dobrar uma delas, essa era a primeira que se estendia, e quando finalmente conseguiu fazer com a perna o que queria, todas as outras nesse meio tempo trabalhavam, como se libertadas, na maior e mais dolorosa agitação. Eu não gosto de insetos, eles são nojentos. Eu gosto de inseto quando não estão na minha cara. Eu tô aí. Tô achando que vocês vão precisar ir no banheiro. Eu adoro insetos. Eu gosto bastante deles. Se quisesse dobrar uma delas, essa era a primeira que se estendia. E quando finalmente conseguia fazer com a perna o que queria, todas as outras nesse meio tempo trabalhavam, como se libertadas na maior e mais dolorosa agitação. Aqui gostamos de rato? Realmente, tu viu, bebê? Ela gosta de ti. Dá oi pra Arauk. Ela tá dando oi. Cadê a outra, bebê? Tá se escondendo aqui. Mas, gente, eu vou... gente, tá bem. Eu vou dizer uma coisa, gente. É muito interessante a questão do inseto gigante. Mas como alguém que tá lendo esse livro pelo menos uma vez por ano, desde que tem 12 anos, eu vou recomendar uma coisa. Em vez de pensar no Gregor como uma barata gigante, como um inseto gigante, como essa coisa inumana, tenta ler a história do Gregor pensando em uma pessoa que era saudável e subitamente acordou com algum tipo de deficiência não especificado. O jeito que tu vê a história muda completamente. Eu sei que todo mundo tem uma interpretação diferente, mas eu gosto de pensar na barata como uma metáfora. Não como um negócio real, não como realmente ele virou uma barata. Mas como uma metáfora para uma deficiência. Para uma pessoa que era saudável e subitamente acordou sendo incapaz de basicamente fazer qualquer coisa por si mesmo. Não fiquei na cama sem fazer nada, disse Gregor a si mesmo. Primeiro ele quis sair da cama com a parte inferior do corpo. Mas essa parte inferior que ele ainda não tinha visto, e da qual também não podia ter uma noção clara, mostrou-se difícil demais de se mover. Deixa eu ver se eu tenho que pegar uma água. Mostrou-se difícil demais de se mover. Eu tava lendo Love and Reaper ontem, chorei pra cacete. Ler isso com luto é uma experiência muito única. Eu não conheço esse livro, nunca ouvi falar. Eu vou te admitir que faz uns anos, né, é o que eu não leio livros novos, que eu tô lendo só os meus e leio muita fanfic. E eu realmente queria mudar isso. Até por isso eu tava pensando em fazer essas streams lendo em voz alta, porque aí eu me motivo a ler. Aí eu tô experimentando com isso com um livro que eu realmente conheço e que eu adoro, que é o do Gregor. Você chora como se estivesse te abraçando. Interessante. Outro livro que eu tenho vontade de ler nesse esquema aqui é o... I have no mouth and I must scream. Eu não tenho boca, mas eu devo gritar. Que é outro livro muito bom. Eu gosto muito desses livros meio de terror. Tem na internet uma HQ muito boa. Me manda link, Carol. Eu dou uma olhada. Sabe qual é as coisas que tu me manda? Por mais que eu não comente. Meu Deus, minha voz já tá indo pro...
Penso, logo existo. Sim. Cogito ergo sumi. Manejando 4 minutos de emoção. Mostrou-se difícil demais se mover. Avançava tão devagar, e quando por fim, quase desesperado, reunindo forças, ele se precipitou adiante. Escolheu a direção errada, batendo duramente em um dos balaustres. E a dor lancinante que sentiu lhe ensinou o que exatamente a parte inferior do seu corpo naquele momento talvez fosse a mais sensível. É bom, né? É bom. Eu quero ver se eu faço mais umas lives diferentes. Que nem eu fiz a live de costura, sabe? Umas coisas mais só na conversa. Eu gosto muito de streamar jogo, eu gosto. Mas eu também gosto de bater um papo, gente. É divertido. Eu tô aí. Quando der, quero ler pra usar como repertório cultural em redação. Cara, se quiser eu consigo combinar direitinho pra tu saber o horário que eu for fazer isso. Aí podemos ler juntas. Porque isso aqui é basicamente eu fazendo um audiolivro em live, né? Ah, se escreveu prudência esse ano. Boa sorte, Arauco. Acredito em ti. Então tentou tirar da cama primeiro a parte superior do corpo e virou com cuidado a cabeça até a beirada. Conseguiu fazer isso com facilidade e, apesar de sua largura e seu peso, a massa corporal finalmente seguiu virar sua cabeça com vagar. Mas quando estava afim, com a cabeça pendendo no ar e para fora da cama, teve medo de se esgueirar para a frente. Dessa forma, pois se no fim conseguisse cair, precisaria mesmo de um milagre para não ferir a cabeça. E justamente nesse momento não poderia de jeito nenhum perder a consciência. Preferiu permanecer na cama. Não vou ganhar nada de experiência? Ah, experiência é importante. Eu vou rapidamente catar uma água e botar as ratas de volta na gaiola antes que elas façam as necessidades básicas na minha cama. Mas depois, dependendo, eu pego elas de novo. Um momento. Eu tenho aqui comigo um copo exageradamente grande de água, ok? Eu ouvi dizer que quem tira nota muito boa pode pular ensino médio, mas foi uma fofoca, não sei se é verdade. O meu irmão, aquele que eu falei que teve uma filha recentemente, ele pulou alguns estágios do ensino. Então é bem possível sim, eu sei que é real. Vou botar meu fone de volta. Imagina na faculdade. Eu ia orgulho, né? É a nossa Arauc na faculdade. Vamos voltar a ler isso aqui. Deixa eu ver. Porém, depois do esforço semelhante, quando voltou a ficar deitado na mesma posição de antes, ofegante, e de novo viu suas perninhas lutarem uma contra as outras de forma mais furibunda possível, e não encontrando possibilidade de acalmar nem ordenar aquela inconsistência, disse de novo a si mesmo que era impossível permanecer na cama e que seria mais razoável sacrificar tudo, mesmo que existisse apenas a mais íntima esperança de assim se livrar dela. Ao mesmo tempo, no entanto, não esqueceu de se lembrar, nesse interim, que reflexões calmas, inclusive as mais calmas, seriam melhores que decisões desesperadas. Água. Primeiro! E aí, petróleo? Exatamente, todo mundo com orgulho da Arauc. Tá distraído, Arauc? Tá distraído? Assim, estamos hoje audiolivro. Se dá até acabei de tomar água. Vou tomar um refri, então. Ok, acabou o refri, agora só água pra Sabrina. Mas estamos aqui no audiolivro hoje. Nem ordenar que... suas perninhas lutarem uma contra as outras. Onde é que eu parei? Ok, vamos voltar esse. Gente, perdão se eu paro, aí eu volto e leio. É o jeito que funciona o meu cérebro. Fazer o quê? Hoje o Pets ganhou, sim.
Porém, depois de esforço semelhante, quando voltou a ficar deitado na mesma posição de antes, ofegante, e de novo viu suas perninhas lutarem umas contra as outras, de forma mais furibunda possível, e não encontrando possibilidade de acalmar nem ordenar aquela inconstância, disse-se de novo a si mesmo que era impossível permanecer na cama e que seria mais razoável sacrificar tudo, mesmo que existisse apenas a mais ínfima esperança de assim se livrar dela. Ao mesmo tempo, no entanto, não esqueceu de se lembrar, nesse interim, que reflexões calmas, inclusive as mais calmas, seriam melhores que decisões desesperadas. Nesses momentos, ele voltava os olhos com a maior intensidade possível para a janela, mas infelizmente pouca confiança e pouco entusiasmo vinham das visão de névoa matutina, que encobria até o outro lado da estreita rua. That is how my brain works. Exatamente, exatamente. Já são 7 horas, disse ele, assim que o despertador soou novamente. Já são 7 horas e ainda há uma névoa dessas. E por um pequeno instante ele permaneceu calmo, com a respiração fraca, como se talvez esperasse de completo silêncio o retorno das condições reais e naturais. Mas em seguida disse a si mesmo: antes de bater 7h15, preciso ter saído totalmente da cama. No mais até lá, alguém do trabalho terá vindo aqui perguntar por mim, pois a empresa abre antes das 7. Neva em São Paulo é comum. Cara, pior que tá nevoeiro hoje. Hoje tá nevoeiro. Eu tô na casa da praia, né, que é o chalé. Nevoeiro. Pegamos o carro de nevoeiro. Foi bem perigoso. Era fake news, aparentemente. Ok, Petrus. Mas em seguida disse a si mesmo: antes de bater 7h15, preciso ter saído totalmente da cama. No mais até lá, alguém do trabalho terá vindo aqui perguntar por mim, pois a empresa abre antes das 7. Então se pôs a balançar o corpo todo para fora da cama por completo, sem deixar escapar nada. Se conseguisse sair da cama dessa forma, a cabeça que ele pretendia erguer com força durante a queda permaneceria possivelmente intacta. As costas pareciam ser duras. Nada aconteceria com elas na queda sobre o tapete. Sua maior preocupação era a tensão que chamaria com alto estrondo, e provavelmente causaria, se não susto, certamente aflição por trás de todas as portas. No entanto, era preciso arriscar. Posição frio, membrana friccionada fora do padrão. Só levar a cama junto. Ok, gente, que vamos lá pro Silent Hills, vamos? Quando Gregor já havia projetado metade do corpo para fora da cama, o novo método era mais uma brincadeira que um esforço, pois precisava apenas balançar o corpo de forma ritmada. Ocorreu-lhe, como tudo, seria fácil se alguém o viesse socorrer. Duas pessoas fortes, ele pensou em seu pai e na empregada, teriam sido mais que suficiente. Teriam apenas que encaixar os braços embaixo de suas costas abauladas, despregando-o da cama, e se inclinar para baixar o peso. E depois precisariam apenas esperar, com paciência e cuidado, para que ele concluísse a virada sobre o assoalho, onde então as perninhas encontrariam sentido. Ao menos era o que ele esperava. Bem, desconsiderando que as portas estavam trancadas, ele deveria mesmo pedir ajuda? Depois de toda a agrura, não conseguiu conter um sorriso com este pensamento. Terminou isso. O nome do livro é Sabrina acordando depois da live de 8 horas. Ok, eu virei um inseto depois da live de 8 horas, é isso que tu tá insinuando. Mas gente, contexto, eu estou lendo o livro A Metamorfose de Franz Kafka, onde Gregor Samsa, ou Gregor em algumas interações do livro, um caixeiro viajante, acorda transformado em uma criatura horrenda, em um inseto gigante. Deixa eu ver. Já havia chegado ao ponto em que, com um balançar mais forte, mal seria capaz de manter o equilíbrio e logo precisaria se decidir de uma vez por todas, pois em 5 minutos seriam 7h15 da manhã, quando a campainha de casa soou. É alguém na empresa, disse ele, quase estático, enquanto suas perninhas dançavam com mais intensidade ainda. E por um instante tudo ficou em silêncio. Não vão abrir.
disse Gregor a si mesmo. Júlio, história de terror ou pra dormir? E aí, Júlio, eu estou lendo... hoje é dia de audiolivro, leitura com Sabrina Sen. A bateria do computador está acabando, excuse me... Ok, perdão. Um dos meus livros favoritos. É o meu livro favorito, falar real. Metamorfósica por Franz Kafka. Gregor Samsa acorda um dia e se vê metamorfoseado em um inseto gigante. Tu quer sair? A rata... Desculpa. A rata, ela tá pedindo pra sair da gaiola. Eu vou catar ela ali. Que deu tempo mais suficiente pra eu ir no banheiro, né? Quer vir? Vem. 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 Vem, vamos pra caminha. Pra caminha com o bebê. Ok, as ratatas vão ficar de recreação aqui um pouco comigo, tá? E bem-vindo, senhor Júlio. Ok. Pá. Ajeitar aqui. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Não vão abrir, disse Gregor a si mesmo. Atendo-se a alguma esperança insana. Mas então, claro, como de praxe, a empregada foi com passos firmes até a porta e a abriu. Gregor precisou apenas ouvir a saudação do visitante para saber de quem se tratava. Era o próprio gerente. Porque logo Gregor estava condenado a prestar serviços a uma empresa em que até no menor das omissões logo se levantava a maior suspeita. Se todos os funcionários, sem exceção, eram patifes, será que não havia entre eles nenhuma pessoa fiel e dedicada? Que, embora não tivesse empenhado a empresa algumas horas de manhã, tivesse ficado louca de remorso e praticamente sem condições de sair da cama? Não era mais do que suficiente enviar um aprendiz para questionar se é o que precisavam desse interrogatório. Minha mãe mandou um beijo. Beijo, mãe do Pets. Manda um beijo pra ela, pra mim. Cadê a rata? Tem uma aqui. Bebê? Calma aí. Cadê o bebê? Ah, tá aqui. Oi. E perguntou quanto vem. Ai, cara. Esse ano eu não volto pra São Paulo, infelizmente, com o salgado filho alagado, né? Mas ano que vem, quem sabe? Ano que vem talvez eu me meta a voltar pra São Paulo. Vamos ver como é que vai estar a vida. Rata apareceu. Tinha o gerente de vir pessoalmente e com isso demonstrar a toda uma família inocente que a investigação desse caso suspeito podia ser confiada apenas à discrição do gerente? E mais, devido à agitação em que Gregor fora lançado por essas reflexões, de que como consequência de uma decisão concreta, ele se jogou com toda a força da cama. Houve um baque alto, mas não verdadeiramente um intrépido. A queda foi um tanto amortecida pelo tapete, e as costas também eram mais flexíveis do que Gregor havia imaginado. Por isso, o ruído abafado não chamou tanta atenção. Ele apenas não teve cuidado suficiente com a cabeça e bateu com ela. Ele a virou e a esfregou de raiva e dor no tapete. Vou estar preparado com abraços presentinhos? Ok, Arauque. Ok. Caiu alguma coisa lá dentro, disse o gerente no cômodo contíguo à esquerda. Gregor buscou imaginar se algo semelhante ao que ocorreu com ele não poderia ter se passado também com o gerente. Era preciso mesmo aventar essa possibilidade. Mas como resposta grosseira a essa pergunta, o gerente deu alguns passos determinados no cômodo contíguo e fez suas botas envernizadas rangerem. Do quarto adjacente à direita, a irmã sussurrou para informar o Gregor. Gregor, o gerente está aqui. Eu sei, disse Gregor sem ousar alterar a voz ao ponto da irmã poder ouvir. Gregor, disse então o pai do cômodo contíguo à esquerda. O senhor gerente veio até aqui e deseja saber por que você não pegou o trem hoje cedo. Filha, esse é o meu livro. Não. Gente, fun fact, rato consegue mexer em touchscreen. E rato também dá pra sair da cama. Vem pra cá. Vem. Vem. Vou arranjar uma cela de cavalo. Eu não vou entrar com uma cela de cavalo no avião, Petrus. Calma aí. Ela mudou a página do livro. Eu tenho que voltar agora. Gregor, disse então o pai do cômodo contíguo à esquerda. O senhor gerente veio até aqui e deseja saber o porquê você não pegou o trem hoje. Ratos humano 0, ok.
Não sabemos o que devemos dizer. Oh, desculpa. A propósito, ele quer falar pessoalmente com você. Então faça o favor de abrir a porta. Ele terá a bondade de perdoar a bagunça do quarto. Bom dia, Sr. Sansa. Gritou o gerente nesse meio tempo, em tom amigável. Ele não está bem, disse a mãe ao gerente, enquanto o pai ainda falava pela porta. Ele não está bem. Acredite em mim, Sr. Gerente. De que outra forma Gregor perderia um trem? Não fosse por isso. O rapaz não tem nada mais na cabeça além da empresa. Chega a quase me irritar por ele nunca sair à noite. Agora mesmo esteve 8 dias na cidade, mas ficou em casa todas as noites. Fico sentado conosco à mesa e lê em silêncio o jornal, ou estudo as tabelas do horário de viagem. Ele se distrai fazendo trabalhos com a serra de arco. Por exemplo, durante 2 ou 3 noites, ele recortou uma pequena moldura. O senhor vai se surpreender com a beleza dela. Ele a pendurou no quarto. O senhor já vai ver quando o Gregor abrir. Aliás, fico feliz que o senhor esteja aqui, senhor gerente, pois não conseguimos sozinhos fazer com que o Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está bem, apesar de ter dito de manhãzinha que estava. Meu Deus. O rato papagaio vai ficar no ombro. Tá, ok, isso aí eu já li. Beleza. Eu já vou, disse Gregor, devagar e com cautela, sem se mover para não perder nenhuma palavra na conversa. Minha cara senhora, para mim não é possível explicar de outra forma, disse o gerente. E espero que não seja nada sério, mesmo que, por outro lado, dizer que nós, gente do comércio, feliz ou infelizmente, como queira, com frequência precisamos superar um leve mal-estar em consideração às demandas comerciais. Então o senhor gerente pode entrar? Perguntou o pai, impaciente, batendo na porta do quarto de novo. Não! Respondeu Gregor. No cômodo, o rato é crítico literário, assim, elas estão criticando o livro aqui. É que elas estão más, brabas, que ele virou um inseto gigante, não um rato gigante. Virar um rato gigante deve ser muito mais divertido que virar um inseto gigante, na minha opinião. No cômodo contigo, à esquerda sobreveio um silêncio aflito. No quarto à direita, a irmã começou a chorar aos soluços. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Ratos. Gente, quem liga pro livro, quem liga pra música lo-fi, estamos aqui pelos ratos, não é mesmo? Por que a irmã não se juntava aos outros? Certamente havia acabado de se levantar da cama e ainda não começara a se vestir. Por que chorava, então? Por que ele não se levantava nem deixava o gerente entrar? Porque ele estava em perigo de perder seu trabalho e porque, assim, o chefe voltaria a perseguir os pais com as antigas cobranças. Por ora, no entanto, essas eram preocupações desnecessárias. Gregor ainda estava aqui e não pensava de modo algum em abandonar a família. Naquele momento, claro, ele estava deitado no tapete e ninguém que tivesse conhecimento do seu estado teria exigido a sério que ele deixasse o gerente entrar. No entanto, por essa pequena delicadeza, para a qual facilmente encontraria uma desculpa adequada mais tarde, Gregor não poderia ser demitido de imediato. E para Gregor, parecia ser muito mais razoável que o deixasse em paz no momento, em vez de perturbá-lo com choros e tentativas de persuasão. Mas era exatamente a incerteza que afligia os outros que justificavam o modo como se comportavam. Tem até um rato namorou a lua. Nossa. Rato, meu querido, rato, eu não sou assim de fino trato pra assinar esse contrato. Essa é a referência? Pelo menos um rato gigante ganha um trabalho na apresentação de Elden Ring. Cara, um rato gigante consegue um cameo em Vermintide, cara. Warhammer Vermintide é muito bom, porque tem rato gigante. Ela pegou a referência, claro que eu peguei a referência. Adoro aquela música. Senhor Sansa, bradou o gerente. O que está acontecendo? O senhor se entrincheira em seu quarto, respondendo apenas com sim e não. Causa preocupação séria e desnecessária a seus pais e negligência, apenas para mencionar de passagem suas obrigações comerciais de forma realmente inaudita. Meu Deus do céu, cara desgraçado.
Palavra cantada é ouro puro? Concordo. Cara, minha garganta tá... Quero terminar pelo menos o primeiro capítulo. 40 minutos! E eu ainda tô no primeiro capítulo. Pra vocês verem quão longo é esse livro. E tu, hein? A gente deve ver ele como inseto, só questionar... Exato. Cara, é aquela questão do... O ser humano é uma ferramenta, né? No momento que quebra, quer jogar fora. É isso que essa empresa vê dos funcionários, do caixeiro viajante. E tu sai do meu microfone. Volta aqui. Olha isso. Olha essa praga. Ela quer ir pro meu microfone. Mas a aguinha não faz mal. Obrigado, Júlio. A garganta tá... Olha o tamanho do copo de água que eu tenho aqui. Tá bem? Alpha Life antigamente. Não só antigamente, né? Não, tô brincando. Não vou dizer. Antigamente era pior, assim. É aquela questão. Trabalho relacionado consome as pessoas. Fala aqui em nome de seus pais e de seu chefe, peço ao senhor com toda seriedade um esclarecimento imediato e direto. Estou estupefado. Considerava o senhor uma pessoa calma, sensata, e agora de repente o senhor parece querer começar a exibir estranhas manias. O chefe até insinuou, hoje pela manhã, uma possível explicação para sua advertência, que se referia ao recebimento de uma cobrança que lhe fora confiada recentemente. Mas de minha parte, quase empenhei minha palavra de honra de que essa explicação não poderia estar correta. Mas vejo sua teimosia incompreensível aqui e perco toda e qualquer vontade de interceder o mínimo que for pelo senhor. Sua posição não é, de forma nenhuma, a mais segura. No início, minha intenção era dizer isso tudo ao senhor em particular, mas como o senhor me faz perder tempo inutilmente, não vejo motivo para o senhor e seus pais não tomarem conhecimento. Seu desempenho nos últimos tempos tem sido muito satisfatório. Certamente não é época de fazer negócios excepcionais. Isso nós reconhecemos. Mas é uma época de não fazer negócio nenhum? Senhor Sansa, de forma alguma isso pode existir. Tu tá bem? Ela quer muito ir pro meu microfone. Vai passear ali. Aqui, ó. Cobertor. Nossa, Alpha, alguém quer me contar a história no PV? Ai, cara, é que a Alpha, eu não vou entrar em detalhe, porque é coisa pessoal dela, não vou falar isso em live, mas ela teve uns perrengues com os trabalhos antigos que eu ouço cada história de horror que eu vou te contar. Mas, cara, olha a audácia desse cara. Ele vai na casa do cara cobrar porque ele faltou pela primeira vez em mais de 4 anos de serviço. E no momento que o cara tá agindo irracional, possivelmente por causa de uma doença, ele acusa o Gregor de roubar dinheiro? Tu não fala assim do meu menino Gregor, não, ok? Deixa a rata ser cantora. Tá, essa rata ela não fala nada. Nem cantar não canta, né? Ah, não, olha ela ali de novo. Vou te botar de volta na gaiola. Calma aí. Um momento, gente. Olha essa praga, dá tchau. Ela vai dar tchau. Calma aí. Tá. Volta ali pra casinha. É que ela é aventureira. E eu dou uma cama inteira pra ela correr ao redor e ela quer ir nos equipamentos. Pois roubar comida na geladeira. Tá. Mas cara, eu adoro Metamorfose do Franz Kafka. Gente, eu falei isso pra Arauco mais cedo, porque tava só no chat, mas eu vou falar de novo. Uma forma muito interessante de se ler esse livro, porque eu sei que tem gente que tem bastante dificuldade em ler o livro e pensar no Gregor em qualquer coisa que não seja um inseto gigante. Mas esse livro, ele se torna muito mais interessante, muito mais triste. Se tu pensa nele, não como uma pessoa que acordou um dia e se tornou um inseto gigante, mas como uma pessoa que acordou um dia e se viu com uma deficiência que é desconhecida, que torna ela praticamente incapaz de fazer qualquer coisa que ela fazia antes. E esse é todo um livro sobre
essa pessoa e a família dela lidando com essa deficiência da pior forma possível. Vamos ver o jeito que eu gosto de interpretar esse livro. Você fazer um Macau vendo a Tatooine com as ratas. Justo, podemos fazer um watch party ali no Discord. Ok. Senhor gerente, grita o Gregor, fora de si, esquecendo de todo o resto da agitação. Eu já vou abrir no instante. Um ligeiro mal-estar, um excesso de tontura me impediu de me levantar. Ainda estou deitado, mas agora já estou revigorado. Já até saí da cama. Só um pouco de paciência, ainda não estou tão bem quanto pensei. Mas já estou disposto. Como uma coisa dessas pode ocorrer a uma pessoa? Ontem à noite eu estava bem. Meus pais sabem, ou melhor, ontem à noite tive um pequeno pressentimento. Eles devem ter notado como eu estava, porque simplesmente não informei na empresa. Mas acreditamos que é possível superar a doença sem ficar em casa. Senhor gerente, poupe meus pais. Não há motivo para todas as acusações que o senhor me fez agora. Ninguém falou nada para mim sobre isso. Talvez o senhor não tenha lido os últimos pedidos que enviei, aliás. Ainda vou partir em viagem no trem das 8 horas. Umas horas de repouso me fortaleceram. Não se detenha mais, senhor gerente. Logo estarei em pessoa na empresa. E o senhor tem a bondade de dizê-lo ao senhor chefe e mande meus cumprimentos a ele. É tipo não acordar e não conseguir mover as pernas. Exato. É tipo uma doença degenerativa, sabe? Eu não vou dar spoiler do livro, mas é tipo uma doença degenerativa. Cara, eu adoro. Desculpa, tá dando gases aqui. Eu adoro Metamorfose Franz Kafka. É um livro que eu genuinamente adoro, ok? Outra coisa, pra quem tiver... Quem tá acompanhando aqui o livro comigo. É tipo, uma coisa você tem que manter em mente. Nunca esqueçam disso quando lerem esse livro. Gregor Samsa ama sua família. Gregor Samsa ama seus pais e sua irmã mais do que tudo no mundo. Ok? Isso é extremamente importante pra tu entender o personagem do Gregor Samsa. Enquanto Gregor proferia tudo isso às pressas e mal sabia o que estava falando, aproximou-se com facilidade do baú, de certo como resultado do exercício já realizado na cama. Tentou então se erguer recostado a ele. Queria de fato abrir a porta, de fato se deixar ver e falar com o gerente. Estava ansioso por saber o que os outros, que tanto chamavam, diriam ao vê-lo. Caso assustasse, então Gregor já não teria qualquer responsabilidade, poderia tranquilizar-se. Porém, se aceitassem tudo com tranquilidade, então não teria motivo para ficar agoniado. E poderia, caso se apressasse, de fato estar na estação de trem às 8. Num primeiro momento, escorregou algumas vezes do baú liso, mas por fim, deu um último impulso e se pôs em pés ali. Mal prestava atenção à dor no baixo ventre por qualquer desse. Então deixou-se cair contra o espaldar de uma cadeira próxima, cujas bordas segurou com as perninhas. Com isso, porém, também recobrou o domínio de si e emudeceu, pois nesse instante pôde escutar o gerente. Ele ama a família, porém não deu $500 para esse de aniversário, capítulo de hoje, publicado para a felicidade do Júlio. Nice. Capítulo de quê? Os senhores entenderam uma única palavra? Perguntou o gerente aos pais. Ele não está mesmo se fazendo de bobo? Pelo amor de Deus! Gritou a mãe em lágrimas. Talvez ele esteja gravemente doente e nós estamos atormentando. Gretchen! Gretchen! Berrou em seguida. Mãe? Chamou a irmã do outro lado. Eles se comunicavam através do quarto de Gregor. Você precisa ir imediatamente ao médico. Gregor está doente, busque rápido o médico. Você ouviu Gregor falando agora? Era uma voz de bicho, disse o gerente com voz notavelmente baixa, se comparado ao grito da mãe. Ana! Ana! Chamou o pai, passando de antessala à cozinha e batendo palmas. Vá buscar um serralheiro agora! E logo as duas moças passaram com as saias farfalhando. Como a irmã se vestira tão rapidamente? E abriram a porta do apartamento com tudo. Não se ouviu a porta bater. Com certeza tinham deixado aberta, como se costuma fazer em casas onde aconteceu uma grande desgraça. Gregor, no entanto, estava muito mais calmo. Quer dizer, não entendiam mais suas palavras.
apesar de se parecerem claras, mais claras do que antes. Talvez por seus ouvidos estarem se acostumando. Mas pelo menos já acreditavam que não estavam tudo em ordem com ele e estavam prontos para ajudá-lo. A confiança e a certeza com que as primeiras providências foram tomadas lhe fizeram bem. Já se sentia de novo incluindo no círculo humano e esperava dos dois, do médico e do serralheiro, sem distingui-los exatamente, desempenhos grandiosos e surpreendentes, a fim de ter a voz mais clara possível para as conversações decisivas e iminentes. Pigarreou de leve, ainda que esforçasse para abafar o som, pois possivelmente esse ruído também soava diferente da tosse humana, que ele já não confiava em si para decidir. No cômodo contíguo se fez um silêncio completo nesse interfim. Talvez os pais tivessem sentado com o gerente à mesa e sussurrassem. Talvez todos tivessem inclinado sobre a porta, à espreita. O negócio que eu tô escrevendo? Nice. Como ele sabe que tá em lágrimas se tá com a porta fechada? Porque é um narrador que ele é É um narrador de fora, mas ao mesmo tempo é um narrador do Gregor. Então o narrador ele consegue ver o que tá atrás da porta, por mais que o Gregor não consegue ver. O negócio que eu tô escrevendo, postei a lore da Arauca na FFK e já publiquei muita coisa lá. E como ninguém vai ficar lá. Não, pode postar. Pô, vamos destruir a porta que a gente ficaram imaginando pra trocar. Deixa o cara em paz, o bichinho tá todo troncado. Cara, desculpa, esse livro ele realmente me deixa muito emocional. Semi-onisciente. Isso aí, Arauca! Já passa no Enem! Cara, esse livro... Gregor... Esse livro é um ótimo livro para análise da condição humana. Vocês estão vendo toda essa emoção, toda essa preocupação da família sobre o Gregor agora. Eu vou dizer uma coisa, pode ser talvez um spoiler. Nesse momento eles acreditam que ainda dá pra recuperar o Gregor. Eles não sabem o que tá acontecendo, eles não sabem da condição. E Gregor mesmo sabendo que ele tá virando um bicho, que ele virou um bicho inumano, ele fielmente acredita que a família dele vai salvar ele, que a família dele, que ele vai ser salvo, porque ele acredita na competência do médico, do serralheiro, do pai, da mãe e da irmã pra cuidar dele. Ele acredita que ele vai ficar bem. Ok? Eu vou passar no Enem, caraca. Concorrência será humilhada. Exatamente. Já pode citar Gregor Samson no coisa. Gregor arrastou-se devagar com a cadeira até a porta. Soltou-a quando chegou. Jogou-se contra a porta, mantendo-se em pé recostado nela, a ponto de suas perninhas tinham um pouco de uma substância grudenta, e ficou ali, descansando do esforço por um momento. E então se pôs a girar a chave na fechadura com a boca. Infelizmente, que aparecia, não tinha nenhum dente de verdade, com que ele deveria prender a chave agora, mas em compensação, as mandíbulas eram certamente muito fortes. Com a ajuda delas, pois a chave em movimento sem reparar que estava por cento, causando algum dano em si mesmo, pois um líquido marrom saiu de sua boca, escorregou sobre a chave, pingou no chão. Ouçam, disse o gerente no quarto contíguo. Ele virou a chave. Para Gregor, foi um grande estímulo, mas todos tinham de apoiá-lo, inclusive o pai e a mãe. Força, Gregor! Deveriam gritar. Vamos em frente, vamos com essa fechadura! E com a imagem mental de que todos acompanhavam com aflição seus esforços, ensandecido, mordeu a chave com toda a força que pôde reunir. Acompanhando o giro da chave, ele dançou ao redor da fechadura. Agora se mantinha em pé, apenas com a boca, e conforme a necessidade pendurava-se na chave, ou a pressionava de novo para baixo com todo o peso do corpo. O som mais nítido da fechadura, que por fim estalou e se abriu, despertou Gregor de verdade. Ele disse mesmo, respirando aliviado. Bem... Não precisarei de serralheiro. Pousou a cabeça sobre a fechadura para abrir a porta por completo. Como precisava abrir a porta, puxando contra si, manteve-se oculto. Mesmo que ela já esteja escancarada. Ainda não era possível vê-lo. Precisou primeiro contornar lentamente uma das folhas de porta dupla. Com muito cuidado mesmo, para não despencar desajeitado de costas de uma vez diante da entrada do quarto. Ainda se ocupava com aquele movimento difícil, sem tempo para prestar atenção em nada, quando viu o gerente soltar um ó, que soou como vento zune. E então ele o viu também, como era o mais próximo da porta, pressionando a mão sobre a boca aberta e recuando com vagar. Como se uma força invisível
agindo cuidadosamente, o empurrasse. A mãe, apesar da presença do gerente, ela estava em pé ali, com os cabelos ainda desgrenhados pela noite, espetados para o alto. Olhou primeiro para o pai com os dedos entrelaçados. Deu então 2 passos na direção de Gregor. Despencou no meio das saias que se espalhavam ao redor. Rosto completamente encoberto, afundado no peito, com expressão hostil. O pai cerrou o punho como se quisesse enxotar Gregor de volta para o aposento. Em seguida olhou inseguro ao redor da sala de estar, pois cobriu os olhos com as mãos e chorou, tanto que fez sacudir seu poderoso peitoral. Desculpa, gente. Esse é um livro que me traz muita emoção. Me traz muita emoção. Eu tenho muita paixão por esse livro. Eu amo muito esse livro. Muito, muito, muito. Médico, mano, atende o cara, virou esse gigante maluco. Tô tendo que lidar com um evento inédito na medicina. Você ficando louco. Muito bom, Arauque. Ok. Desculpa, gente. Eu realmente gosto muito desse livro. Desculpa se eu tô meio emocionada. Mas eu realmente... Eu amo esse livro. Muito, muito, muito. Eu sinto que o jeito que eu vi esse livro ao longo dos anos mudou muito. Porque eu primeiro li esse livro com a imagem da barata. Mas quando tu começa a ler esse livro e tu não vê a barata e tu só vê o ser humano no Gregor, cara, bate tão pesado tudo que vai acontecer em seguida nessa leitura. Gregor não entrou na sala de estar, mas se recostou de dentro. A firme folha da porta, de forma que se via apenas seu corpo pela metade, sobre ele a cabeça inclinada para o lado, com a qual ele espiava os demais. Neste meio tempo, havia clareado bastante. Do outro lado da rua ficava o recorte cinza escuro e infinitamente longo do prédio à frente. Era um hospital, com as janelas regulares que rompiam duramente a fechadura. A chuva ainda caía, mas apenas com gotas grandes individualmente visíveis, lançadas de verdade uma a uma sobre a terra. Havia uma profusão de louças de café da manhã sobre a mesa, pois, para o pai, o café da manhã era a refeição mais importante do dia, no qual ele passava as horas com a leitura de diversos jornais. Exatamente na parede à frente pendia uma fotografia de Gregor em seu tempo de serviço militar. Como tenente, a mão na espada, sorrindo de forma casual, exigindo respeito por sua postura e seu uniforme. A porta da sala estava aberta, e se via, pois também a porta do apartamento estava aberta, o vestíbulo da casa e o início da escada que levava até o andar de baixo. Bem, disse Gregor, ciente de que era o único que mantivera a tranquilidade. Vão me vestir agora mesmo, arrumar o mostrar na mala e partir. Vocês vão me deixar partir, não vão? Bem, senhor gerente, como vê, não sou teimoso e trabalho com gosto. Viajar é difícil, mas não conseguiria viajar sem trabalhar. Aonde o senhor está indo, senhor gerente? Para a empresa? Sim. Vai notar tudo com veracidade. Por hora, é possível que não se consiga trabalhar. Mas esse é o momento certo para se lembrar das eleições passadas e considerar que, mais tarde, após a remoção do obstáculo, certamente se trabalhará de forma mais diligente e concentrada. Tenho um grande compromisso com o chefe. O senhor sabe muito bem disso. Por outro lado, cuido de meus pais e de minha irmã. Estou apertado, mas vou arrumar um jeito de sair dessa situação. No entanto, não dificulte as coisas mais do que já são difíceis. Para mim, tome meu partido na empresa. Que ninguém ama o caixeiro viajante, eu sei. Pensam que ganham uma fortuna e levam uma boa vida. Não é de fato nenhuma ocasião particular para refletirem melhor sobre esse preconceito. Mas senhor gerente, tem uma visão geral de situação melhor que o restante pessoal até mesmo. Digo aqui entre nós em total confiança. Uma visão geral melhor que a do próprio patrão, que em sua condição de empresário se deixa facilmente enganar no julgamento em desfavor do empregado. O senhor também sabe muito bem que o caixeiro viajante foi quase o ano todo fora da empresa, facilmente se torna vítima de botaria, eventualidades e queixas infundadas, contra as quais é totalmente incapaz de se defender, já que em geral não sabe de nada e apenas quando está em casa, exausto após encerrar uma viagem, sente no próprio corpo as terríveis consequências, cuja causa não é mais possível de ser traçada. Senhor gerente, não vai embora sem dizer uma palavra que me mostre que o senhor,
dá ao menos uma pequena parcela de razão. Desculpa, gente, tô quase chorando aqui. Eu genuinamente... Gente, Gregor tá implorando. Ok. Gente, caiu o microfone. Desculpa, gente, eu tô emocionada. Eu me emociono com esse livro. Eu genuinamente me emociono. Me emociono. Nossa, eu li tudo com muita eloquência. Aí chega na hora de falar uma palavra, eu quebro, né? Eu me emociono. Se emociona porque o livro funciona, porque o livro funciona. É um livro bom. É um livro genuinamente bom. Eu entendo que tem gente que se vê meio desviado pela questão do inseto gigante. Eu não consigo estressar o suficiente. Não é um inseto gigante. Ok. O gerente, porém, havia se virado já nas primeiras palavras de Gregor e olhava apenas por sobre os ombros trêmulos, com lábios engarçados na direção de Gregor. E durante o discurso não ficou parado nem por um segundo, mas sem tirar os olhos de Gregor, afastou-se em direção à porta, muito vagarosamente, como se existisse uma proibição secreta de sair da sala. Já estava na antessala, e a julgar pelo movimento súbito com que a vida havia tirado o pé da sala de estar pela última vez, era de pensar que havia acabado de queimar a sola do pé. Na antessala, no entanto, estendeu a mão direita na direção das escadas, como se lá uma salvação realmente sobrenatural o esperasse. É uma pessoa sofrendo. Sim, é uma pessoa. Gregor percebeu que não podia, sob hipótese alguma, deixar que o gerente fosse embora nesse espírito. Por isso faria sua posição na empresa correr um enorme perigo. Os pais não entendiam nada daquilo muito bem. Nesses longos anos, haviam se convencido de que Gregor estava arranjado para o resto da vida nessa empresa e, além disso, tinham tanto a fazer com as precauções do momento que lhe escapavam qualquer previsão. Mas Gregor tinha essa previsão. O gerente tinha que ser detido, acalmado, convencido e finalmente conquistado. O futuro de Gregor e de sua família dependia disso. Se a irmã estivesse ali, era esperta. Já havia chorado enquanto Gregor estava tranquilamente deitado de costas. Por certo, o gerente, amigo das damas, teria se deixado distrair por ela. Ela teria ido fechar a porta do panchamento e desmanchado seu susto na antessala. Mas se a irmã não estava lá, o próprio Gregor precisava agir. Sem pensar que, por hora, ainda não conhecia suas atuais capacidades de se movimentar, sem sequer pensar que era possível, até provável, seu discurso não fora mais uma vez compreendido. Ele deixou a folha da porta, arrastou-se através da abertura, quis ir até o gerente, que segurava com firmeza o corrimão do vestíbulo com as duas mãos de forma ridícula. Mas Gregor, procurando apoio e soltando um gritinho, caiu de imediato sobre suas muitas perninhas. Mal isso havia acontecido, sentiu pela primeira vez naquela manhã um bem-estar físico. As perninhas tinham um chão firme embaixo delas. Obedeciam perfeitamente como, para sua alegria, podia perceber, até aspiravam levá-lo onde quisesse, e ele já acreditava que a melhora definitiva de todo o sofrimento era iminente. Contudo, no mesmo instante, enquanto se balançava no chão com um movimento contido, não muito longe da mãe, mas bem distante dela, que parecia completamente ensimesmada, viu-a pular de uma só vez ao alto, de braços abertos, dedos estendidos, gritando: "Socorro! Pelo amor de Deus, socorro!" Manteve a cabeça baixada, como se quisesse ver Gregor melhor, mas em contradição a esse gesto, recuava de um jeito absurdo. Havia esquecido que a mesa posta estava atrás dela. Sentou-se sobre ela enquanto alcançou, distraída. Parecia notar que ao seu lado, o grande jarro virado derramava uma corredeira de café sobre o tapete. Mãe! Disse Gregor em voz baixa, olhando para ela, de baixo para cima. Por um momento, o gerente caiu em completo esquecimento por ele. Por outro lado, não pôde conter com a visão do café que escorria e estalou as mandíbulas no vazio várias vezes. Com isso, a mãe gritou de novo,
fugiu da mesa e caiu nos braços do pai que ia ao encontro dela. Mas Gregor não tinha tempo para os pais agora. O gerente já estava na escadaria, com o queixo no corrimão. Ele olhou pela última vez para trás. Gregor tomou um impulso para alcançá-lo de forma mais certeira possível. O gerente deve ter suspeitado de algo, pois saltou vários degraus e apareceu. Mas ele gritou um ai, que ressoou pela escadaria toda. Infelizmente, a fuga do gerente também pareceu despertar o completo pai, que até então havia se mantido relativamente calmo, pois em vez de ele mesmo correr atrás do gerente, ou ao menos não impedir Gregor em sua perseguição, agarrou com a mão direita a bengala do gerente, que havia deixado para com o chapéu e sobretudo com uma poltrona, puxou com a esquerda um grande jornal da mesa e se pôs com batida de pé a enxotar Gregor de volta para o quarto, brandindo a bengala e o jornal. Nenhum pedido de Gregor adiantou. Nenhum pedido tampouco foi entendido. Por mais que virasse a cabeça com humildade, o pai apenas batia os pés cada vez mais forte. Do outro lado, apesar do tempo frio, a mãe havia escancarado uma janela, inclinada para fora bem distante da vidraça, apertava o próprio rosto com as mãos entre a ruazinha e a escadaria. Surgiu uma forte corrente de ar. As cortinas da janela voaram, jornais farfalharam sobre a mesa, folhas soltas agitavam-se pelo chão. Implacável, o pai pressionava e sibilava como um selvagem. Gregor, no entanto, não tinha nenhuma prática em andar para trás. Era realmente muito lento. Se ao menos pudesse virar, logo estaria em seu quarto, mas tinha medo de impacientar o pai com um viro vagaroso. A todo momento o ameaçava com um golpe fatal nas costas ou na cabeça pela bengala na mão. Por fim, no entanto, Gregor não tinha outra escolha, pois percebeu com horror que não sabia nem mesmo como manter a direção andando de costas assim, com olhares seus lá ininterruptos e angustiados para o pai, se virar o mais rápido possível, o que, na realidade, era muito lento. Talvez o pai tenha notado sua boa vontade, porque não apenas não incomodou, como outra vez, mas direcionou sua rotação de longe com a ponta da bengala. Não fosse pelo silvo insuportável do pai, Gregor perdeu a cabeça completamente com ele. Já havia dado quase toda a volta quando, ouvindo sempre aquele chiado, esganou-se e voltou um pouco para a posição antiga. Quando por fim estava feliz com a cabeça diante da abertura da porta, viu que o corpo era largo demais para simplesmente passar por ali. Claro que não correu ao pai em sua atual condição, nem de longe, por exemplo, abrir a outra folha da porta para oferecer passagem ao Gregor. Sua ideia fixa era simplesmente que o Gregor deveria entrar o mais rápido possível em seu quarto. Jamais seria permitido os preparativos laboriosos de que Gregor precisava para se levantar, talvez dessa forma passar pela porta. Pelo contrário, agora estava fazendo um alarido peculiar e xingando adiante, como se não houvesse nenhum obstáculo. A voz não sobrava atrás de ti como a de apenas um pai. Realmente não estava brincando. E Gregor se apertou. Acontecesse o que acontecesse. Porta dentro. O lado do seu corpo ergueu-se. Ele ficou inclinado na abertura da porta. Um flanco seu estava completamente esfolado. Manchas odiosas. Um segundo. Deixa eu tomar um gole d'água de novo. Gente, como é que estamos achando do livro? Eu estou tendo um momento muito bom. Eu adoro esse livro, ok? Eu amo esse livro muito. Eu amo muito, muito esse livro. Perdão se esse não é o tipo de live que eu faço normalmente. Não é o tipo de live que as pessoas normalmente ligam de assistir. Mas eu tô me divertindo. A gente não está... Manchas odiosas permaneceram na porta branca. Logo ele ficou preso e já não podia mais se mover sozinho. As perninhas de um lado pendiam tremelicando-se no ar, e do outro lado estavam pressionadas contra o chão de forma dolorosa. Então, o pai lhe deu uma pancada por trás, genuinamente forte e libertadora, e ele voou longe, sangrando violentamente para dentro do seu quarto. A porta ainda foi batida com a bengala. Enfim, houve silêncio.
Somente ao cair da noite... Ah, ok. Esse foi o primeiro capítulo. Eu levei 80 páginas de primeiro capítulo, 29% do livro. Eu li isso em 1 hora. Eu vou parando a live por aqui. Eu vou continuar isso. Provavelmente ler isso aqui em outro momento. Abrir live de novo. São capítulos longos. É um livro que eu genuinamente amo muito. Eu genuinamente amo muito esse livro. Eu amo com uma paixão que eu não consigo explicar. É um negócio que toda vez que eu leio eu percebo coisas novas. Toda vez que eu leio eu penso coisas novas. E eu sinto que toda vez que eu leio na passagem dos anos, o jeito que eu vejo esse livro muda. E eu tô... Por mais que eu entenda que não é algo que vai trazer muito view como Minecraft ou Bind of Isaac e tal, é algo que eu genuinamente tô feliz de trazer aqui. Eu vou finalizar a live agora, gente. Muito obrigado que assistiu. Foi uma live diferente, mas não foi uma live ruim. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.